Às vezes, a vida capricha na reviravolta. E foi por isso que resolvi contar a minha história. Não porque ela seja perfeita, nem porque eu tenha vencido tudo, mas porque sei que tem muita gente aí do outro lado se sentindo sozinha, invisível, desacreditada, como eu já me senti tantas vezes. Me chamo Isadora, e durante muito tempo fui apenas mais um rosto que ninguém reparava. Mais uma moça sentada na calçada, com os olhos cheios de esperança e os bolsos quase vazios. Muita gente me olhou com desprezo. Muita gente passou por mim como se eu fosse só parte do chão. Mas teve uma pessoa que viu algo diferente, uma senhora. O que ela fez? Mudou tudo. Essa é a história de como um gesto de respeito pode florescer em amor. E de como, mesmo no meio da vergonha e da humilhação, ainda existe beleza. Porque quando a gente escolhe ser boa, mesmo quando o mundo é cruel, o universo se encarrega de responder. Tem dias que a vergonha chega antes do sol. E naquele dia, eu senti ela me tocar antes mesmo de colocar os pés na rua. Não era fome, não era frio. Era uma mistura estranha de cansaço com um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer e eu já soubesse que não seria bom. Mas eu fui. Peguei meus brigadeiros, ajeitei os cabelos num coque torto, vesti minha blusa mais inteira e caminhei como quem aprende a engolir o mundo com a cabeça erguida. Eu sabia exatamente onde me posicionar. O canto da calçada em frente ao edifício Augusta sempre tinha movimento. Gente apressada, engravatada, preocupada demais com a própria imagem para notar alguém como eu. Não era o lugar mais acolhedor, mas já tinha rendido uns trocados bons. E até alguns sorrisos sinceros. Estendi meu paninho, coloquei a caixinha com os doces em cima e sentei. Ficava ali, em silêncio, oferecendo com os olhos o que a boca não ousava gritar. Nunca fui de pedir. Só mostrava. Se quisessem, estavam ali. Se não, também seguiam. Não demorou muito para que a primeira sombra me cobrisse. Levantei os olhos, tentando não parecer ansiosa. Era uma mulher. Salto fino, bolsa cara, batom vermelho. Tinha aquele olhar que pesa. O tipo de olhar que não vê, apenas avalia. Isso aqui tá virando o quê agora? Disse, olhando ao redor como se minha presença fosse uma praga. Atrás dela, um homem alto, terno alinhado e expressão de nojo mal disfarçada. Ele não disse nada. Só riu de canto e chutou uma tampinha que estava perto da minha perna. Aquilo me fez estremecer. Deve achar bonito se espalhar assim no chão. Só falta querer esmola. Ela continuou, agora falando mais alto, como se estivesse num palco. Eu respirei fundo. Tentei recolher minha caixinha sem fazer barulho, mas minhas mãos tremiam. Um dos brigadeiros rolou e se despedaçou ali mesmo. Ouvi a risada dela. Curta, seca, como se eu tivesse feito exatamente o que ela esperava. Me encolher. O pior não foi a humilhação. Foi o silêncio em volta. Às vezes, a vida capricha na reviravolta. E foi por isso que resolvi contar a minha história. Não porque ela seja perfeita, nem porque eu tenha vencido tudo, mas porque sei que tem muita gente aí do outro lado se sentindo sozinha, invisível, desacreditada, como eu já me senti tantas vezes. Me chamo Isadora, e durante muito tempo fui apenas mais um rosto que ninguém reparava. Mais uma moça sentada na calçada, com os olhos cheios de esperança e os bolsos quase vazios. Muita gente me olhou com desprezo. Muita gente passou por mim como se eu fosse só parte do chão. Mas teve uma pessoa que viu algo diferente, uma senhora. O que ela fez? Mudou tudo. Essa é a história de como um gesto de respeito pode florescer em amor. E de como, mesmo no meio da vergonha e da humilhação, ainda existe beleza. Porque quando a gente escolhe ser boa, mesmo quando o mundo é cruel, o universo se encarrega de responder. Tem dias que a vergonha chega antes do sol. E naquele dia, eu senti ela me tocar antes mesmo de colocar os pés na rua. Não era fome, não era frio. Era uma mistura estranha de cansaço com um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer e eu já soubesse que não seria bom. Mas eu fui. Peguei meus brigadeiros,
Ajeitei os cabelos num coque torto, vesti minha blusa mais inteira e caminhei como quem aprende a engolir o mundo com a cabeça erguida. Eu sabia exatamente onde me posicionar. O canto da calçada em frente ao edifício Augusta sempre tinha movimento. Gente apressada, engravatada, preocupada demais com a própria imagem para notar alguém como eu. Não era o lugar mais acolhedor, mas já tinha rendido uns trocados bons. E até alguns sorrisos sinceros. Estendi meu paninho, coloquei a caixinha com os doces em cima e sentei. Ficava ali, em silêncio, oferecendo com os olhos o que a boca não ousava gritar. Nunca fui de pedir. Só mostrava. Se quisessem, estavam ali. Se não, também seguiam. Não demorou muito para que a primeira sombra me cobrisse. Levantei os olhos, tentando não parecer ansiosa. Era uma mulher. Salto fino, bolsa cara, batom vermelho. Tinha aquele olhar que pesa. O tipo de olhar que não vê, apenas avalia. Isso aqui tá virando o quê agora? Disse, olhando ao redor como se minha presença fosse uma praga. Atrás dela, um homem alto, terno alinhado e expressão de nojo mal disfarçada. Ele não disse nada. Só riu de canto e chutou uma tampinha que estava perto da minha perna. Aquilo me fez estremecer. Deve achar bonito se espalhar assim no chão. Só falta querer esmola. Ela continuou, agora falando mais alto, como se estivesse num palco. Eu respirei fundo. Tentei recolher minha caixinha sem fazer barulho, mas minhas mãos tremiam. Um dos brigadeiros rolou e se despedaçou ali mesmo. Ouvi a risada dela. Curta, seca, como se eu tivesse feito exatamente o que ela esperava. Me encolher. O pior não foi a humilhação. Foi o silêncio em volta. 3 dias se passaram desde que Dona Eugênia sentou ao meu lado e me ofereceu um sanduíche e uma conversa. Eu ainda guardava o cartão dobrado no bolso como se fosse um segredo precioso. E era. Ninguém mais sabia daquele momento. Nem mesmo minha mãe, que sempre percebia quando algo em mim mudava, desconfiou da paz silenciosa que aquela mulher tinha deixado no meu peito. Na manhã do 4º dia, eu voltava da padaria quando vi uma moça parada na esquina de casa. Bem vestida, óculos escuros, cabelo preso com perfeição. Quando me aproximei, ela sorriu. Isadora? Sim, sou eu, respondi, meio sem entender. Tenho uma entrega para você. Ela me estendeu um envelope creme com meu nome escrito a mão em letra firme. Agradeci. Esperei ela se afastar e abri ali mesmo, no portão. Era um convite, um jantar, assinado por Dona Eugênia, com horário, endereço e uma frase final que me fez gelar a espinha. Gostaria muito que conhecesse, meu filho. Tenho certeza de que será uma noite especial. Meu coração disparou. Senti as pernas bambas. Por que ela queria que eu conhecesse o filho? O que havia por trás daquele convite? Passei o dia inteiro pensando se devia ou não ir. Conversei com minha mãe, que me olhou com aquele olhar meio doce, meio sério. Às vezes, filha, a vida abre portas que a gente nem sabia que existiam. Se ela te tratou bem, vá. Com cuidado, mas vá. Quando chegou a hora, coloquei minha melhor roupa, um vestido azul marinho que eu usava só em ocasiões especiais, e prendi o cabelo com uma fita que minha mãe tinha guardado desde o tempo em que eu era menina. Peguei 2 ônibus e desci numa rua que parecia saída de outro mundo. Casas enormes, jardins iluminados, portões que se abriam sozinhos. O residencial Jardim Aurora não era só um bairro. Era um universo inteiro de distância da minha realidade. Na portaria, o segurança me olhou de cima a baixo, mas não disse nada. Confirmou meu nome e abriu o portão com um clique metálico. Mansão de Dona Eugênia era silenciosa e elegante. A fachada era toda revestida de pedras claras, com janelas compridas e luzes amareladas que pareciam de novela. Quando a porta se abriu, uma senhora uniformizada me recebeu com um sorriso gentil. A senhora Eugênia à espera na varanda. Caminhei por um corredor longo e impecável, até encontrar Dona Eugênia sentada em uma poltrona de vime, rodeada por plantas e um abajur aceso. Isadora, minha querida, que bom que veio,
disse ela, se levantando com leveza. Obrigada pelo convite. Eu quase não vim, ela sorriu. Ainda bem que veio. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ouvi. Passos atrás de mim. Quando me virei, lá estava ele, alto, imponente, terno escuro e um olhar cortante. Henrique. Filho, essa é a Isadora, aquela moça de quem te falei. Eugênia falou com um tom suave, mas direto. Henrique me olhou de cima a baixo. Não com desprezo, mas com aquela curiosidade contida de quem tenta entender quem é você e o que está fazendo ali. Estendeu a mão. Prazer, Henrique Marcondes. Isadora, respondi, apertando a mão dele, que era fria e firme. Sentamos à mesa. O jantar foi servido por 2 funcionários silenciosos. Tudo era impecável. A comida, a louça, o ambiente. Mas por dentro, eu me sentia um sapato apertado numa festa de gala. Henrique não falava muito, respondia o necessário, observava. Dona Eugênia, por outro lado, fazia questão de manter o clima leve. Contava histórias, me fazia perguntas, elogiava. Meus doces, que ela dizia ter adorado. E até brincou sobre abrir uma doceria no bairro. Você tem talento, Isadora. E mais do que isso, tem compostura. Isso não se ensina. Henrique tomou um gole de vinho e finalmente falou mais do que 2 palavras seguidas. A senhora conheceu a Isadora na rua? Assim, do nada? Não foi do nada, Henrique. Foi no momento certo. E você sabe que eu não costumo agir por impulso. Ele assentiu, ainda me observando com olhos indecifráveis. Você trabalha com doces há quanto tempo? Perguntou. Desde os 15, comecei por necessidade. Mas com o tempo, virou paixão. Respondi, tentando manter a voz firme. Ele fez que sim com a cabeça, como se processasse a informação com lógica de empresário. Fiquei me perguntando o que ele via ali. Uma história de superação ou só mais uma curiosidade da mãe excêntrica. Depois da sobremesa, Dona Eugênia se levantou. Preciso me retirar um pouco. Vocês 2 podem continuar aqui. Aproveitem para conversar. Ela nos deixou sozinhos. O silêncio se instalou por alguns segundos. Desculpa minha mãe te colocar nessa situação. Ela às vezes tem ideias um pouco inesperadas, disse ele por fim. Não se preocupe, eu também achei inesperado. Mas estou aqui porque respeito muito o gesto dela. Henrique me encarou por alguns segundos. Depois, relaxou os ombros e deixou escapar um meio sorriso. Isso é admirável. E foi assim que terminamos a noite. Sem promessas, sem grandes gestos, mas com algo sutil no ar. Algo que me fez perceber que, mesmo nos ambientes mais frios, alguma coisa pode florescer, se a gente tiver coragem de continuar ali. Ao sair, Dona Eugênia me acompanhou até o portão. Ele não é tão duro quanto parece, só precisa ser lembrado de como é ser humano. Olhei para ela com um misto de ternura e surpresa. Por que eu, Dona Eugênia? Ela tocou meu rosto com carinho. Porque você tem tudo o que o dinheiro nunca conseguiu comprar. E naquele instante, eu soube que aquela noite não era o fim de nada. Era só o começo. Depois daquele jantar, eu achei que nunca mais veria Henrique. Ele era o tipo de homem que vivia num mundo de agendas lotadas, jantares de gala e decisões milionárias. Eu era só eu. Mas, para minha surpresa, no final da semana, ele apareceu. Estava voltando da farmácia quando vi um carro escuro estacionado perto da praça. Henrique desceu, sem terno, sem pose, só com uma expressão que misturava incômodo e determinação. Me viu e caminhou direto na minha direção, como se já soubesse que eu estaria ali. Você tem 5 minutos? Perguntou, quase como um pedido. Assenti com a cabeça. Sentamos num banco sob a sombra de uma árvore alta. Ele olhava para o chão como se procurasse as palavras certas. Minha mãe, ela nunca faz nada sem motivo, e eu percebi que ela queria que eu visse alguma coisa. Só que eu não sei o que é, disse sem me encarar. Talvez não seja para você ver. Talvez seja para sentir. Respondi com calma. Ele riu, mas sem zombaria. Você é diferente. Não soube o que dizer.
Fiquei em silêncio, sentindo o vento leve bagunçar meu cabelo. Henrique respirou fundo e se levantou. Eu vou descobrir o que ela viu. E foi embora. Nos dias seguintes, ele voltou outras vezes. Às vezes comprava um doce. Às vezes só sentava por perto. Conversávamos pouco, mas a presença dele ficava. E com o tempo foi ficando mais fácil, mais natural. Mas nem todos viam com bons olhos. Um dia, duas mulheres que sempre passavam pela praça me encararam com sorrisos venenosos. Olha lá, a moça da caixinha agora anda com o príncipe do dinheiro, cochichou uma. Tem gente que sabe se aproveitar bem da piedade dos outros, disse a outra. Doeu. Como se eu tivesse roubado algo. Como se meu lugar não fosse ali, recebendo a atenção de alguém como Henrique. No dia seguinte, quase não saí de casa. Me senti suja, invadida por julgamentos que eu não merecia. Mas minha mãe notou meu silêncio, e mesmo sem perguntar, me disse algo que carrego até hoje. Quem não tem coragem de olhar para a própria tristeza sempre vai apontar o dedo para a alegria alheia. Na semana seguinte, Henrique não apareceu. Nem um telefonema, nem um bilhete. Silêncio. Meu peito se encheu de dúvidas. Será que se arrependeu? Será que alguém disse algo? Foi só no 8º dia que Dona Eugênia me procurou. Bateu no portão como se fosse visita de família. Você tem um chá para me oferecer? Disse, com um sorriso doce. Preparamos juntas um chá de erva cidreira e sentamos na varanda, olhando o fim de tarde. Henrique cresceu entre luxo e distâncias. O pai dele ensinou que sentimentos eram fraqueza, que só se vence sendo mais duro que os outros, começou ela, com o olhar perdido no horizonte. Mas eu sempre quis que ele soubesse amar. Amar com simplicidade, com entrega. Ela olhou para mim como quem sabe exatamente o que está fazendo. Você mexeu com ele, Isadora. E isso o assusta. Ele não sabe o que fazer com isso, nem como lidar com alguém que não quer nada dele, além de quem ele é de verdade. Senti as lágrimas querendo brotar. Eu não sabia que era possível alguém me enxergar tão fundo. Mas e se ele desistir? Se eu só servir para desestruturar o mundo dele, então ele vai perder a melhor chance de ser feliz, respondeu ela firme. E eu, como mãe, já fiz minha parte. Nos dias seguintes, me concentrei no trabalho. Voltei à praça com a cabeça erguida, mesmo ouvindo cochichos. Voltei a vender com amor, mesmo que parte de mim ainda esperasse por aquele olhar, por aquela voz. Foi num sábado que ele voltou, sem aviso, sem formalidades, apenas apareceu. Você tem um tempo? Perguntou. Sempre tive. Andamos em silêncio por algumas quadras. Ele parecia menos tenso, mais real. Até que paramos num café pequeno, escondido entre prédios altos. Minha mãe me contou algumas coisas, ele disse. E eu percebi que estava sendo exatamente o que mais critico. Alguém que julga o outro sem conhecer. Fiquei quieta. Esperei. Você me desconcertou, Isadora. E eu não sabia como lidar com isso. Porque você não tenta me impressionar. Não quer nada de mim. E ainda assim, me faz querer ser alguém melhor. Meus olhos se encheram, mas respirei fundo e respondi com sinceridade. Eu também me assustei. Achei que você me olhava como um projeto da sua mãe, como alguém que não devia estar no seu mundo. Talvez seja verdade. Talvez você não devesse estar no meu mundo. Talvez você devesse ser o meu mundo. O silêncio nos envolveu. Mas pela primeira vez era um silêncio bom. Quando ele me levou de volta até a praça, nos despedimos com um abraço apertado. Nada de promessas, nada de finais felizes antecipados. Só dois mundos que, aos poucos, começavam a se tocar. Naquele dia, voltei para casa com o coração mais leve, porque ali, entre o orgulho e o medo, começava a nascer alguma coisa. Talvez amor, talvez apenas verdade. Mas seja lá o que fosse, eu sabia. Eu não era mais só a garota da calçada. Naquela semana, percebi algo que eu nunca tinha sentido antes. Minha presença fazia falta.
Não era só nas conversas com minha mãe, nem nos sorrisos das poucas pessoas que me compravam um doce. Era nos olhos de Henrique, no modo como ele me olhava, como quem enfim enxergava. Ele voltou a me procurar com mais frequência. Mas agora não escondia mais. Sentava ao meu lado, me ajudava a organizar os doces, me fazia perguntas sobre a vida e, vez ou outra, sorria como um menino que acabava de descobrir o gosto de uma fruta pela primeira vez. Tem um evento da empresa sábado que vem, ele me disse com um tom mais sério, enquanto segurava um brigadeiro com cuidado. Um jantar de gala. Aqueles encontros cheios de gente que se importa demais com a aparência e de menos com a verdade. E você quer que eu te ajude a escolher a gravata? Brinquei, achando que ele só queria desabafar, mas ele ficou em silêncio, por um instante. Depois me encarou de um jeito diferente. Eu quero que vá comigo, Isadora, como minha convidada. Meu coração parou. Por um segundo, achei que tinha entendido errado, mas não. Estava tudo claro no olhar dele. A proposta estava ali, diante de mim, como um salto no escuro. Henrique, você sabe o que isso significa, né? Sei, e não me importo. Chega de tentar caber nos moldes dos outros. Chega de esconder o que sinto só para manter aparências. Pensei em recusar. Pensei em me proteger. Mas uma parte de mim, a mesma que sempre sonhou com dignidade, me disse que, às vezes, a gente também precisa ser corajosa para ser feliz. Aceitei. Passei os dias seguintes tentando não surtar. Não tinha o que vestir, nem onde arrumar. O cabelo, nem ideia de como me comportar naquele ambiente. Mas Dona Eugênia, como sempre, apareceu no momento certo. Você não vai entrar lá para ser outra pessoa. Vai para ser você. E isso basta. Ela me levou a uma loja discreta no centro da cidade. Não era luxuosa, mas tudo ali parecia feito à mão, com amor. Escolhemos um vestido simples, num tom vinho profundo, e um par de sapatos baixos. Nada que esconda quem você é, minha filha. Só o suficiente para mostrar que você se ama, disse ela. No dia do evento, cheguei à mansão de Henrique com as pernas tremendo. A entrada da empresa estava toda iluminada. Carros de luxo, fotógrafos, sorrisos treinados. Tudo parecia muito distante do meu mundo, mas, de alguma forma, ali estava eu. Henrique me recebeu na porta, de terno escuro, barba feita e aquele olhar sóbrio que só ele tinha, mas que agora vinha acompanhado de ternura. Você está linda, sussurrou. Entramos juntos, de mãos dadas, e os olhares vieram. Todos, um por um, alguns de espanto, outros de julgamento, e outros apenas de curiosidade disfarçada de polidez. Andamos entre mesas enfeitadas com arranjos altíssimos, taças brilhando, vestidos longos e vozes sofisticadas. Por dentro, meu coração era um tambor, mas por fora respirei fundo e caminhei, como quem aprendeu, desde cedo, a se manter firme mesmo quando tudo ao redor tenta te fazer diminuir. Depois do jantar, Henrique subiu ao palco improvisado para discursar. A sala ficou em silêncio. Todos esperavam palavras sobre negócios, investimentos, metas futuras. Mas o que ele disse, ninguém esperava. Hoje eu poderia falar sobre lucros, projeções ou parcerias estratégicas. Começou ele com um microfone firme nas mãos. Mas prefiro falar sobre escolhas. O público se entreolhou curioso. Nos últimos dias, eu aprendi que dignidade não tem preço, que caráter não se compra, e que às vezes é na simplicidade que a gente encontra o que mais importa. Ele fez uma pausa, olhou para mim e continuou. Eu estou aqui com alguém que me ensinou mais do que qualquer mentor, que me fez lembrar que o valor de uma pessoa não está no sobrenome nem no saldo bancário, mas na forma como ela encara o mundo, mesmo quando o mundo vira as costas. Senti meus olhos marejarem. Uma das executivas cochichou algo para a colega, ao lado. Mas eu não desviei. Henrique se virou para o público e disse com voz firme: Esta é Isadora, minha namorada. O salão ficou em silêncio por um segundo longo demais.
Depois, os aplausos vieram, tímidos, quase forçados. Mas vieram. E naquele momento eu soube. Não era por mim, era por ele, pela coragem dele. Depois do evento, caminhamos até o jardim iluminado atrás do prédio. As luzes refletiam nos olhos dele e o silêncio da noite parecia mais leve. Obrigada, sussurrei. Eu que agradeço, respondeu. Você mudou minha forma de ver o mundo. Nos sentamos num banco de pedra, sob uma árvore frondosa. Henrique tirou uma caixinha do bolso e me entregou. Ainda não é um anel, mas é um símbolo, disse abrindo a caixinha. Dentro havia uma correntinha com um pequeno pingente de flor. Representa o que você faz com a vida de quem chega perto. Você floresce as pessoas, Isadora. Eu não consegui conter a emoção. Abracei ele com força. Ali, naquele jardim onde o luxo já não importava mais, tudo o que restava era a verdade. Naquela noite, voltamos para casa de mãos dadas. Minha mãe nos esperava com um sorriso orgulhoso. Dona Eugênia também estava lá, sentada em silêncio, com os olhos brilhando. Eu sabia que, um dia, ele ia escolher certo, disse ela baixinho. E, assim, aquela menina da calçada, enfim, era vista com respeito. Não por ter mudado quem era, mas por ter continuado sendo, contra tudo e todos, exatamente quem sempre foi. Essa história não é sobre ser vendedora no sinal, nem sobre usar o mesmo vestido por anos, e também não é sobre encontrar um bilionário ou mudar de vida da noite para o dia. Essa história é sobre dignidade, sobre não perder quem se é, mesmo quando o mundo tenta te convencer de que você vale pouco. É sobre ter coragem de continuar, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. E, principalmente, é sobre como um único olhar de respeito pode florescer o que ninguém mais enxergou em você. Quantas Isadoras existem por aí sendo ignoradas, humilhadas, caladas? E quantas Eugênias existem que poderiam estender a mão, mas preferem desviar o olhar? Antes de julgar alguém pela aparência, pela roupa, pela posição onde está sentada, pergunte a si mesmo: e se fosse comigo? E se fosse com a minha mãe, minha irmã, minha filha? Porque quando a gente escolhe a compaixão, o mundo muda, às vezes devagar, às vezes silenciosamente, mas muda.